Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos desenvolver o método create para a nossa categoria. Então vamos abrir aqui o nosso categoria resource, uma vez que a requisição ela chega primeiro na camada de controladores REST. Então vai ser aqui que nós vamos começar a implementar o método e depois a gente desce ali para as camadas de serviço e repositório. Então, o nosso método ele vai ser um public. Nós vamos retornar um response entity, né, do tipo categoria. Beleza. E nós vamos chamar esse método de create mesmo. Abre e fecha chaves aqui. E vamos adicionar aqui, então, a notação post mapping. Então, quando nós passarmos uma requisição para o nosso back-end aqui no endpoint barra categorias do tipo post, ele vai entender que é para buscar esse método, tá bem? Então, quando nós formos criar uma categoria, nós temos que já passar os seus parâmetros, né? Então, vamos colocar aqui a notação request body. Nós vamos receber aqui no corpo da nossa requisição um tipo categoria. Nós vamos chamar de obj. Beleza. Nós não temos o método create lá na nossa categoria service, né? Então, agora a gente vai descer um pouco mais e vai implementar o método lá. Aqui é bem simples, muito simples, pessoal. Nós vamos criar um método public, que nós vamos retornar uma categoria, vamos chamá-lo de create. Então nós precisamos receber como parâmetro uma categoria, né, para a gente poder salvá-la. Nós vamos chamar de obj. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse obj .setID receber nulo. Por quê? Se a pessoa já passar um ID para esse objeto que ela passou como parâmetro e esse ID já existir na nossa base de dados, o JPA vai entender que é uma atualização apenas. Então ele vai atualizar com as informações que já chegou para a gente. Então se tiver alguma outra informação na outra categoria, aí vai apagar, vai virar uma bagunça. Então por questão de segurança a gente já seta o ID como nulo, porque o ID é a nossa própria base de dados que vai criar para a gente lá. Maravilha, então aqui a gente vai fazer assim, return o nosso repository .save, né? Salvando o objeto que nós recebemos ali como parâmetro. Muito simples, tá vendo? Então a gente vai voltar aqui na nossa categoria resource. Aí nós vamos fazer assim, ó, vamos instanciar aqui um objeto tipo... Na verdade não precisa nem instanciar, a gente pode fazer assim, ó, obj recebe o nosso service.create, que é o método que acabamos de criar, passando ele mesmo como parâmetro. Beleza, então ele vai receber esse método que nós criamos aqui, passando ele mesmo como parâmetro, aí os parâmetros vão vir atualizados com o ID, então ele vai receber o seu ID já. E quando a gente cria uma classe aqui no nosso back-end, por questão de boas práticas, a gente já tem que retornar para o usuário uma URI de acesso àquela nova classe criada, aquele novo objeto. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, ó, URI do pacote java.net, tá bem? Nós vamos chamar de URI também. Ele vai receber um servlet URI components builder, beleza? Ponto from current request. Então vamos selecionar a segunda opção. Aí aqui a gente vai passar o path. O path vai ser aquele do ID lá. Então a gente vai passar aqui barra ID, que é a busca pelo ID, né? Agora a gente coloca aqui ponto, no final aqui ponto build and expand. Então colocamos aqui build and expand. Aí pegando o ID daquele objeto novo lá que nós criamos. Então obj.getID. Aí a gente no finalzinho aqui a gente coloca ponto to URI. É bem verboso, é bem grandão, eu sei, é complicado de entender de início, mas com o tempo, conforme você for praticando, você vai se sentir mais tranquilo com relação a esses métodos aí, beleza? Então agora a gente vai retornar aqui um response entity. Deixa eu só apagar esse resto aqui. Vai ser um response entity.created. Então nós vamos colocar a URI que nós já criamos ali e vamos colocar aqui build. A gente pode colocar aqui build. Alguns preferem já retornar aquela nova instância criada. Então a gente pode colocar aqui também body. Então vamos colocar aqui, por exemplo, body passando o obj novo ali. Então a gente pode fazer isso também. Então vamos dar um save aqui. O nosso projeto já vai recompilar aqui com o DevTools. Vamos voltar aqui então no nosso Postman e vamos criar uma requisição do tipo post.
Então vou vir aqui, vou selecionar a opção Post, vou passar a nossa URL, né, que é o localhost, tá? Localhost. Vou já aproveitar essa de baixo aqui, ó, e vamos fazer assim, vamos apagar apenas aqui, deixar barra categorias. Aí nós vamos vir aqui em Body, que é o corpo, né, Raw, que é a linha, nós vamos selecionar o tipo JSON, e aqui a gente vai digitar aqui os nossos atributos. Eu vou fazer assim, aqui nessa nossa requisição a gente já tem aqui um objeto do tipo JSON, vamos aproveitar ele, então vamos copiar aqui. Então aqui vocês vão ver, ó, mesmo que eu passe uma nova categoria com um ID, ele não vai criar com esse ID, ele vai criar um novo ID para mim. Então vamos apagar aqui essas chaves aqui para não ficar desorganizado. Vou criar uma categoria que eu vou chamar de teste, beleza? Então vou colocar aqui livros de teste também. Bem criativo, né, pessoal? Beleza, então mesmo que eu passe aqui um ID como parâmetro, ele vai setar como nulo lá na nossa classe de serviço, onde fica a nossa lógica de negócio, vai salvar, retornando aquele objeto para a nossa classe de resource, e a gente vai receber esse objeto aqui no corpo da nossa resposta. Então vamos dar um send aqui. Vamos aguardar um momento. Tá vendo? Então ele criou para mim, ó, um objeto com o ID 4 dessa vez, o nome teste, livros teste na descrição, um array de livros vazio, que nós não passamos nenhum livro, não tínhamos também. E aqui em headers, você vai ver que ele disponibilizou para a gente aqui um URL, tá vendo? É o URL de acesso àquela nova instância daquele objeto categoria. Então a gente pode vir aqui, ó, criar uma nova guia do tipo get mesmo e colar aquele caminho lá que a gente já vai obtê-lo aqui, beleza? Maravilha, é isso mesmo que a gente precisava. Então a gente vai voltar no nosso código e eu vou fazer o seguinte, lá no nosso código eu não vou retornar o objeto, eu vou apenas dar um build. Então a pessoa pega o caminho de acesso àquela URL se ele quiser, porque agora tem um método findById implementado. Então agora na hora que a gente criar uma nova categoria, na hora que eu salvo aqui, pessoal, ele recompila o nosso projeto e aquela categoria já não existe mais, porque lembra que o H2 ele só está rodando em tempo de compilação. Quando você atualiza, que ele recompila o projeto, ele apaga tudo aqueles dados e recria de novo a nossa base de dados lá do DB Service. Então agora se eu vir aqui em Postman novamente, criar um post aqui, ele não retorna mais para mim lá no corpo da nossa resposta a nova categoria. Você vai ver que ele vem nulo aqui agora. Ele só vai passar aqui a URI de acesso. Então se a gente quiser acessar aquele objeto, nós já temos o método findById. Maravilha, então é isso que a gente precisa. Vamos voltar lá no nosso git bash e vamos realizar um commit. Então git add ponto, git commit -m, vamos colocar aqui post para categoria. Beleza, vamos dar um git push aqui para subir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido como funciona essa questão de criar um RI, um novo objeto e retorná-lo como parâmetro, tá bem? Aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!